Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um conteúdo Todos pela Construção. Agradecemos a você que tem feito parte desse movimento. Estamos já entrando aqui nas etapas finais, chegando aí rumo ao 100, rumo ao 100º curso. Aqui 100 cursos online de 60 minutos ao vivo e gratuitos para você. Uma iniciativa da Ed Soluções, da Construliga, da ABCP, SNIC e Sebrae Nacional. E também da ConstruLearning, que é uma joint que nasceu aqui, nesse movimento entre a Ethos e a Construliga, para trazer mais conteúdos para vocês. Hoje teremos a presença ilustre aqui do nosso amigo do Sebrae, Ivan Tonetti. Olá, Ivan, tudo bem? Pode abrir a câmera. Ivan, seu áudio não está aberto, quer checar o áudio ali? Opa, desculpa, o toque não foi suficiente para ligá-lo. Bom dia, pessoal, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado, Ivan. Ivan é analista técnico do Sebrae Nacional, da área de inteligência de mercado, e um grande especialista em presença digital. Ele vai falar um pouquinho da experiência dele, marcante, hoje uma demanda das nossas empresas que rapidamente tem que mudar para o mundo digital, né? Teremos o tema de visibilidade e cobertura digital de pequenos negócios do setor da construção. Ivan, agradecemos ao Sebrae, agradecemos a você por trazer e compartilhar esse conhecimento conosco aqui. Agora é com você, até mais. Maravilha, gratíssimo. Mais uma vez, bom dia, pessoal. Como foi dito, eu trabalho há alguns bons anos aqui com o digital, já são 20 anos de experiência nessa frente, atuando em agências digitais, atuando em projetos de inovação e espalhando um pouco do conhecimento, absorvendo também bastante sobre como que as empresas podem fazer com essa atuação para gerar mais negócios. E é isso que eu passo para vocês nessa apresentação. São 10 estratégias muito importantes para este momento que a gente pode colocar em uso amanhã, né, em prática amanhã, até coisas um pouco mais elaboradas, mas que cabe olhar para este futuro próximo e já pensar como as nossas empresas, como os nossos negócios podem se preparar para isso. Tá ok? Vamos seguindo aqui para a gente não perder muito tempo e entender esse desafio que nós temos hoje. Eu gosto muito dessa frase, ela foi captada numa pesquisa do Sebrae e que traz a seguinte informação: veja o meu concorrente na minha frente nessa questão de tecnologia. Sei que estou perdendo dinheiro, mas nem sei por onde começar a mudar isso. E esse é um grande ponto que a gente vê nas empresas em geral, nos prestadores de serviço, negócios, né? As pessoas sabem, elas veem o digital rodeando em toda a rotina que nós temos hoje em dia, a gente vê isso, né? Mas como que eu utilizo isso na minha empresa? Eu vejo o meu concorrente passa a usar, mas como é que eu coloco isso em dia? Então, essa questão permeia toda a nossa apresentação, assim como este ponto de uma outra pesquisa do Sebrae de 2018, que fala sobre a exposição de produtos na empresa, que apenas 43% de empresas expõem a algum produto, serviço, enfim, e 23% vendem online. Com esse momento que nós estamos passando, isso deve ter aumentado um pouco. Este ano de 2020 vai fazer com que as empresas, a forceps, tenham mais presença digital, comercializem também digitalmente, mas ainda assim a gente sabe que existe uma trava e é isso que a gente precisa destravar, entendendo que pode ser mais simples do que a gente imagina. E isso, como oportunidade, a gente traz o quê? Neste momento agora, né, uma pesquisa recente aqui de março, nos traz que 17% de novos clientes passaram a consumir pela internet. Então, quando eu tenho um uso forçado, essas pessoas que talvez tivessem um pouco mais de dificuldade, ou por equipamento, ou por cultura de uso, demoravam a comprar pela internet, elas passam a fazer isso. Para o autosserviço ali, no mercado, então já são 32%. Então, a gente tem uma mudança cultural e que isso é como uma mente que se abre, né? Ela não fecha mais. A gente tem que aproveitar essa oportunidade para estar presente no digital de uma forma que faça sentido para essas empresas e ainda assim captar, né, já a partir desse momento, mas aprendendo junto com isso, a presença delas. Aqui a gente tem as vendas no e-commerce. Né? E, sobretudo, nós estamos falando de e-commerce de produtos, tickets, enfim, a gente nem fala de serviço, que não está nem captado aqui,
dos marketplaces, a gente vai falar um pouco de plataformas de serviço, mas a gente está falando muito de produtos sendo vendidos, né? E vocês veem um crescimento de 2 dígitos quase na série completa, né? A gente teve ali 2016 com um pouco de retração no crescimento, né? Não é nem a retração abaixando aí, né, negativo, mas a gente teve um crescimento um pouco menor, mas a gente tem já um avanço de 12, 16% chegando em 2019, e 2020 com certeza esse número será maior, ou seja, a oportunidade de venda no e-commerce ela não diminui, né? E vocês veem aqui, já pensando no smartphone, na compra via telefone, né? Também um crescimento da participação nessas compras, né? Então, 42% ali, chegando quase a 43% das compras já são feitas via celular, né? Um número muito importante, a gente também explora um pouco isso depois. E um outro ponto, a gente tem os consumidores. É um momento único, né, que a gente vive, onde nós temos consumidores de 6 anos, 5 anos, enfim, jovens, crianças, influenciando a compra digital, né? Meu filho, por exemplo, eu tenho um filho de 8 anos, e ele o tempo todo me pede moedas de um game, streaming de alguma coisa, figurinhas para baixar um e-book, enfim, ele já passa a consumir. Ele pode até não saber efetivar o consumo ou não ter o poder e o controle sobre isso, porque talvez ele não tenha equipamento ou com uma compra paga, ele também não tem ainda os meios de pagamento para isso. Mas ele influencia, ele faz com que um pai gere essa demanda, quer dizer, ele gera essa demanda para concluí-la, né? E a gente tem jovens adultos que, ok, isso daí já é mais padrão no mercado, e a gente tem também a terceira idade fazendo uso dessas tecnologias, aprendendo, né? Minha mãe, por exemplo, ela utiliza todo o potencial que ela tem de agregação e inovação em serviços, e tem um negócio para a terceira idade. Outro dia estava dando curso de WhatsApp para esse pessoal. E como é que você mexe nessa ferramenta e utiliza dela? E a partir daí, se eu utilizo um WhatsApp, por exemplo, eu já consigo comprar, né? Então, quiçá ferramentas como plataformas simples aí de pedido de comida ou de algo nesse sentido. Então, a gente tem gerações muito distintas e a comunicação, portanto, ela tem que entender isso e saber lidar, tanto os projetos quanto a comunicação, com cada público. Eu tenho que segmentar a minha comunicação, né? Senão eu falo com todo mundo ao mesmo tempo, com o mesmo conteúdo, e acabo não falando com ninguém de forma relevante, tá? E a gente vê um outro ponto também interessante, que é a conexão entre as vendas on e as vendas off. Se você for ver aqui, né, no primeiro gráfico, 97% das pessoas, elas buscam no online, elas fazem, conhecem o produto no online, fazem a comparação e também compram no offline. Do outro lado, os 84%, as pessoas buscam no offline, elas vão numa loja, experimentam, viram na vitrine, tiram dúvida com o vendedor, vão depois para casa, fazem um comparativo dela e compram. Então, a gente precisa ter uma estratégia de conexão entre esses dois modos de operação de vendas. Eu tenho que estar presente. Claro, né, se meu negócio tiver essa demanda e enquanto estratégia para o negócio eu tiver essa orientação de estar presente nesses dois canais de comercialização e né, de forma muito integrada é melhor. E a gente passa então para as oportunidades, né, de como que a gente atua com isso. Vamos falar aqui de 10 estratégias, 10 pontos que, como eu disse, não vou dizer, né, eu disse amanhã, mas hoje vocês já conseguem colocar em prática. E aqui, o primeiro ponto, né? O consumidor busca propósito. E quando ele busca propósito, a gente está migrando para um momento da sociedade de querer o uso ao invés da posse. E é isso com Uber, com 99, é isso com Airbnb, com plataformas que possibilitam com que o que você tem e não está sendo utilizado, né, na sua capacidade máxima, você possa oferecer, né, como aluguel ou algo assim. Aqui eu trouxe uma ideia que essa empresa é muito ligada à área que a gente está falando aqui, o setor construção, e eles têm limpeza, mas eles têm jardinagem, têm concertos, enfim, e eles alugam equipamentos, né? E isso
poderia ser, e quiçá vá se tornar, um marketplace onde os proprietários, eu, você, enfim, que está nos assistindo aí, coloque os seus equipamentos e eles sejam socializados com outras pessoas que vão consumir o aluguel de tempo e você recebe uma remuneração. Isso é visto em moda com equipamentos de aluguel, equipamentos só com vestidos, roupas de festa, em sua essência, que são os itens mais comercializados nesse modelo, mas é importante a gente ver que o uso ele já começa a ganhar destaque, e é um nicho. Enquanto nicho, os pequenos conseguem se organizar melhor, né, do que você atuar fazendo frente aos grandes players do mercado. Aqui a gente tem um outro ponto, que é o tempo, né, facilitar a vida do cliente. Tem que ser fácil para o cliente, tem que ser da forma com que ele quer. E aqui, um exemplo que eu tive a oportunidade de atuar nesse projeto, que é de disponibilização de consultorias. Aqui o cliente entra, é um ambiente de decoração, e ele consegue fazer a compra já desse pacote, né, que é de consultoria, pode ser presencial ou online, pode ser comercial ou residencial, e a partir daí ele faz um agendamento, esse agendamento simples, né? E ele já está, portanto, conectado ao comprador, ao fornecedor. Então, esse fornecedor entendeu que ele tinha a oportunidade de deixar o cliente decidir. Né? Ele quer me ligar? Tem lá o telefone. Ele quer mandar um e-mail? Também tem. Ele quer contratar já a consultoria? Está ali. Quer presencial? Quer online? E a gente faz ela de uma forma mais simples? Então, entender o que o consumidor quer é muito importante. E esses números podem ser substantivos, né? Um outro ponto também é estar presente nas plataformas de visibilidade, né? De presença digital. E aqui a gente tem como exemplo o Google, né? Então, quando você entra no Google Meu Negócio, ativa lá a sua empresa, coloca o endereço dela, ele vai abrir não só as informações sobre ela, de horário de funcionamento, mas também um mapa de localização, comentários de clientes, e fazer a gestão disso é muito importante, porque você tem mais relevância quando o cliente busca e ele vê que você tem uma presença, já consegue consumir informação. Tá? Então, ficar ligado a essas oportunidades e oportunidades gratuitas. A terceira tem a ver com justamente o que a gente estava falando dos smartphones, né? É muito importante estar ao alcance das mãos. Né? Nós temos 205 milhões, quase 206 milhões de smartphones. Ou seja, considerando uma população de 212 milhões de pessoas, aproximadamente, são 97% de cobertura aí. Né? Então, entender que essa proximidade com o consumidor passa por estar onde ele quer te achar, né? No momento que ele precisa, é fundamental. Então, ter um site significa também ter um site responsivo. Né? Ter essa conexão com ele, muitas vezes significa estar nas redes sociais, estar presente em um relacionamento periódico pelo WhatsApp, enfim, estabelecer conexão pelos canais mobile faz todo sentido. E aqui, um gráfico muito simples, só para vocês entenderem a diferença, é que o azul são as compras feitas via desktop, computador normal, né? E o laranja via celular. Vocês veem que já passou, né? Então a gente já tem em alguns momentos, na verdade, desculpa se não são as compras, são as buscas, os acessos aos 100 maiores sites do mundo, assim. Então, a gente já vê essa mudança no comportamento do consumidor acessando mais esses sites via celular do que via desktop, né? Do que estando presente perto, próximo de um computador. Então, está na rua, já faz essa consulta o que precisa. Outro ponto importante aqui também, a gente está falando sobre personalização da comunicação. Isso eu comentei lá no começo, né? Falando ali sobre o agrupamento de públicos, né, a segmentação que a gente precisa, e utilizar o potencial das redes sociais é muito importante. Então, primeiro, a gente vem com uma mudança no comportamento do uso das redes sociais, e isso muito devido
ao comportamento aí de fake news, de acirramento político, aqui no Brasil especialmente, algumas outras partes do mundo também, as pessoas deixaram de ter tanto prazer em compartilhar sua vida pessoal, enfim, e ali gerou um ponto de inflexão, e assim, passou-se a ter mais cautela com isso. Ainda assim, a rede social, para nós brasileiros, ela é muito importante para eu poder fazer conexões, de certa forma ainda colocar como é essa minha experiência de vida, enfim, e as redes elas, né, os negócios ali, a gente está falando de Facebook, Instagram, essencialmente alguma coisa de Twitter, LinkedIn, quando a gente fala de negócios entre empresas, perfis profissionais, e o WhatsApp, a gente tem que entender que elas passaram a ofertar muita credibilidade, tentando ali voltar, né, ao ponto que não tinha, então eles tiraram, estão tentando tirar pelo menos, né, muito do que é fake news e muito do que é gerado de tráfego não real, né? Inclusive tirando o número de seguidores, de curtidas, né? Deixando isso só para quem é o dono da conta. Então mudou a estratégia e isso implica em uma maior credibilidade, muitas vezes, e especialmente das publicidades que são veiculadas. Então aqui tem um exemplo do Instagram, onde a gente tem um shopping, né? O Insta Shopping. Esse Insta Shopping é muito fácil de você poder operar, você vai subir uma tabela de produtos linkada no Facebook, é do mesmo grupo, né, o Instagram e o Facebook, disponibiliza aqui e o cliente ele pode, ao rolar lá a imagem, enfim, aqui eu sou um exemplo mais próximo, que tem a ver com decoração, ele pode clicar no produto que ele viu e fazer a aquisição ou via o próprio portfólio lá que foi colocado no Facebook ou integrado com sua loja virtual, ele vai lá e faz a compra muito rapidamente. Então, são novidades que agregam, né? E quando a gente fala de personalizar a comunicação, eu tenho um caso também que é particular, que este ano, apesar de não parecer aqui, eu completei 40 anos, e ao fazer isso, foi em março, cerca ali, por meados de janeiro, eu comecei a receber a comunicação de uma loja que me vendia uma camiseta que falava sobre esses 40 anos, né? Que a vida começa aos 40 e tal. E aquilo foi frequente, utilizando, obviamente, né, os dados que eles têm via rede social. Então, tanto no Instagram quanto no Facebook, eles conseguem ver lá quem é. Eu quero pessoas do sexo masculino, que nasceram em 1980, em março, e que moram no Brasil, que moram em Brasília, enfim. E aí direciona, inclusive, a tua comunicação de acordo com a sua atuação, se é regional, se ela é nacional, se é internacional, você pode fazer essas comunicações segmentadas, inclusive testar peças diferentes, resultados diferentes. Eles podem ter feito isso para o masculino e mostrar o modelo masculino, podem ter feito isso para o feminino, mostrando uma camiseta baby look, uma blusinha, enfim. O fato é que eu comprei, eu não conhecia a loja, então eu gostei do produto, entrei, fiz a minha avaliação, o produto não era o mais barato, mas prometia qualidade, prometia principalmente relevância para aquele momento, que era algo que para mim era marcante. Eu adquiri e uma semana antes do meu aniversário a camiseta foi entregue da forma que eu esperava, vestiu super bem, tá aí a foto para mostrar para vocês. Então, nesse ponto, a segmentação da comunicação pelas redes sociais, ela fica muito fácil, você pode testar várias peças e a partir daí, ver o que dá resultado e também mudar a comunicação para que você tenha o foco somente naquilo que está dando resultado e não no que você testou e não performou. Tá? Então, vale a pena ficar ligado nisso, tanto quanto nesse segundo ponto aqui. Na verdade, é o quinto nosso da estratégia, mas é o segundo porque ele está ligado às mídias sociais, que é comunicação em vídeo e, sobretudo, vídeos nas redes sociais, principalmente no YouTube. Vocês veem aqui que o YouTube ele tem 5 vezes mais audiência do que a TV aberta e 7 vezes mais do que as outras redes sociais. Então, produzir vídeos, e esses vídeos eles podem ser vídeos bem elaborados, mas eles podem ser vídeos caseiros. O importante para o vídeo é que ele passe uma mensagem coerente, relevante e verdadeira.
Ele precisa ter um certo nível de acabamento para não parecer também que é algo totalmente desvinculado da realidade, mas ele não precisa ter uma estrutura profissional, né? Investir um bom dinheiro para conseguir, por exemplo, testar se o negócio tá bom ou não está bom, se aquilo ali tem validade ou se não tem validade para o cliente. Então, pode-se produzir vídeos do próprio celular, da câmera do computador, dependendo, até vídeos demonstrativos, né, utilizando ferramentas gratuitas no computador, você coloca isso e divulga, né, bota no canal do YouTube, divulga pelas redes sociais, impulsiona, cria estratégias para isso, mas utilizar o vídeo é muito importante. Para vocês terem ideia, a gente tem cerca de 140 milhões de pessoas que acessam as redes sociais, 96%, 140 milhões que acessam as redes sociais, mais ou menos isso. E cerca de 96% acessam o YouTube. O YouTube é a rede social mais utilizada, né? Então a gente tem que entender a que ponto nós estamos chegando com relação ao consumo de vídeo e que permite com que a gente crie as nossas estratégias direcionadas para isso, utilizando as melhores ferramentas. E o YouTube, sem sombra de dúvida, é uma delas, passando por vídeo, que vale para todas as redes, e aí vale para lives, né? Facebook, vale para Instagram, Stories, IGTV, né? A gente pode utilizar todas elas para poder performar melhor se a gente tiver capacidade, ou escolher uma que tenha mais aderência para o público e para aquele momento e ativá-la primeiro, e com o crescimento dela e o crescimento do negócio, a gente vai passando para outras redes, enfim, mas tendo sempre um planejamento de conteúdo, o que é muito importante para esse momento de criação e, digamos, criação de autoridade, né, quando a gente fala de conteúdo. Outro ponto aqui também muito importante tem a ver com as plataformas, né? Plataformas, eu comentei sobre elas, falando ali de marketplace, Airbnb, Uber, enfim, são plataformas onde a gente tem o encontro de clientes e fornecedores e a gestão por um terceiro, que muitas vezes, inclusive, também é vendedor dentro da plataforma. Vocês veem que o crescimento delas, assim, na China já é 90% do varejo online, nos Estados Unidos é 33% e 20% ainda no Brasil. Ou seja, a gente tem mercado para crescer, elas vão crescer ainda no ambiente digital. A gente está vendo uma atuação fortíssima do Magazine Luiza nas lives e nas vendas pelo e-commerce nesse momento agora, mas a gente também está vendo outras, o próprio Mercado Livre, a B2W, que reúne Americanas e Shoptime, além do Submarino, fazendo esse movimento muito forte. Posso citar outra aqui no nosso desenrolar da apresentação, e vou, inclusive, mas é só para ver que 95% dos brasileiros que já compram online, eles atuam, né, com alguma compra no marketplace. Então, se eu tenho uma estratégia de estar no online, realmente, eu tenho que avaliar o tripé do e-commerce, né? Que são as redes sociais, as mídias sociais, a gente falou um pouco sobre elas, são as plataformas aqui, né? Pensando nos marketplaces, seja de produto, seja de serviço, e a loja virtual própria, que também faz sentido, ao exemplo do que vocês viram, o site ali daquela empresa estilo atual, e que pode comercializar por si mesma, só que aí ela precisa ter o tráfego, né? Então, vamos falar um pouco sobre os canais e as diferenças. Aqui tem um marketplace que eu encontrei muito interessante, que chama Erubi, e ele é um marketplace regional. Ele atua em Minas e é muito voltado a lojas de material de construção. Então, ele permite com que várias lojas divulguem o produto lá, e a partir do momento que o cliente faz a busca, ele encontra ali preços diferentes e a localidade das lojas, ou ele pode escolher onde comprar, de qual comprar, enfim, com todas as informações referentes ao produto que ele quer. Então, tem muito a ver com o que a gente fala hoje e com o segmento da construção civil, e que nos traz oportunidades talvez não vislumbradas antes, né? E se é um marketplace regional, pode ser que ele cresça nacionalmente, ou pode ser que surjam vários outros regionais também para atuar dessa forma, em um modelo de consórcio que as próprias empresas podem ter montado, ou uma pessoa montando e oferecendo esse serviço para as demais. A gente tem marketplaces aqui que
eram lojas e que se tornam marketplaces, a exemplo da Leroy Merlin. Então, ela é uma loja muito bem consolidada já no mercado e que abriu agora um marketplace, assim como a gente tem também Madeira, Mobile, pensando em marketplaces de produtos de decoração, imóveis, mais nessa linha. A gente tem marketplaces de serviço, como o Get Ninjas, por exemplo, e o Habitíssimo, que vocês podem encontrar. O Habitíssimo é um marketplace vertical, ele fala, são todas as especialidades voltadas ao mercado de casa e construção, enfim, manutenção. E Get Ninjas já é um marketplace horizontal, que a gente chama, que além disso vai ter bartender, vai ter o técnico de TI e outras especialidades, mas que tem toda uma capacidade também de entrega de profissionais da construção civil ligados a casa e construção, reformas, enfim, e que você pode lá fazer seu orçamento. Esses dois, você enquanto profissional, um arquiteto, um pedreiro, um prestador de serviço desse segmento, pode se cadastrar e adquirindo pacotes de moedas, vocês podem concorrer a enviar o seu orçamento para o cliente. Então, você pega aquele lead e depois envia o orçamento para o cliente. Se você ganhar aquele orçamento, aquela disputa, né, com mais 3 pessoas, você pode fazer, então, o serviço, fecha o serviço com o cliente. Então, é algo a testar para ver se serve para vocês. Né? Isso aqui são plataformas que ficam abertas, qualquer um pode fazer o cadastro, mediante, obviamente, um critério que eles colocam lá de avaliação rápida de algumas documentações, enfim, e você passa, portanto, a pleitear aí essas ofertas. E a gente tem marketplaces mais segmentados ainda, no caso do Decorador Net, por exemplo, que é voltado, na verdade, são os marketplaces, neste caso, mas especificamente, a profissionais de decoração que também podem cadastrar lá e prestar consultoria sendo intermediada pelo marketplace. Então, vale a pena ficar ligado. Vários segmentos isso já ocorre, é buscar o que seja melhor para o segmento de atuação que você tem hoje e testar essas plataformas. Aqui um exemplo também, a gente mostrou um exemplo de produto lá, aqui um exemplo de serviço, né, se precisando de profissionais em reforma e construção, você vai, enquanto cliente, coloca lá qual a sua demanda, ela é disparada e você, como eu falei, recebe o orçamento depois dos profissionais que aceitaram. Aqui eu vou passar um videozinho rápido para vocês e que mostra uma parte legal que tem a ver com a realidade, né? Que trabalhar essa realidade híbrida, e hoje os sistemas nos permitem muito realidade virtual com realidade aumentada, facilita a vida do cliente para ele poder escolher itens que são importantes para ele naquele momento sem precisar sair de casa. Vocês veem como é simples, o cliente coloca a foto dele, a partir do momento que ele insere a foto, ele pode testar, né, todos os itens de decoração e com isso ter a decisão do que ele vai adquirir. Um outro negócio bem bacana são os clubes de assinatura, né? Quando a gente fala de gestão inteligente, é uma tendência, todo o conteúdo que eu estou mostrando aqui tem a ver com tendências identificadas aí para os anos de 2020, 2021, e a gente entra com esses clubes de assinatura, primeiro, porque ele pode fazer uma gestão inteligente, entendendo que o fluxo de caixa dele está muito bem determinado. A partir do momento que os clubes crescem a 167% no país e movimentam 1 bilhão por ano, né, e eu consigo olhar para o meu cliente, para essa demanda, e fazer a oferta do produto ligada a essa demanda, eu sei que eu tenho
oportunidade de mercado muito latente, é encontrar um nicho interessante aqui, e por outro lado, eu consigo ter o meu fluxo de caixa muito bem estabelecido para atender essa oportunidade latente e crescer de uma forma sustentável. Então, assim, quando um clube de assinatura, por exemplo, a gente tem aqui o que eu trouxe, esse clube de assinatura de itens criativos do Brasil, que eles trazem muitos itens de decoração, enfim. Mas a gente tem clubes de cerveja, clubes de vinho, clube de bala, de doces, né, clube de comida, clube de produtos artesanais. Então tem uma série de itens, para clube de meia preta, né, para executivos, por exemplo, clube de aparelhos de lâminas de barbear, enfim, é uma infinidade. Mas aqui quando eu trago esse, quer dizer o seguinte, você coloca o item à venda, você disponibiliza o que vai ser, por exemplo. Vamos montar aqui uma caixa de decoração deste mês que vai trazer uma luminária que você monta você mesmo, você recebe as peças para isso, você tem um item, uma caderneta que foi feita por um designer XYZ, você pode ter um empreendedor de alguma coisa, enfim, um item de decoração em geral, e que podem ser como peças de construção também, né? E você vai ter, como eu falei da luminária, mas você pode ter qualquer item que você receba lá para você fazer a construção. Você recebe a cola necessária, recebe a lixa, né? Naquele conceito de faça você mesmo. Então, estabelecendo isso, você coloca no mercado, você tem uma data limite, e a partir daquela data limite que os consumidores adquirem, você vai, compra os insumos ou monta o que é necessário, as caixas e manda para eles. Então você não precisa necessariamente nem ter estoque para isso. O importante é você montar um produto inicial, né, uma caixa dessa inicial, para poder tirar as fotos bonitas, a descrição do produto legal, montar, ver se tudo dá certinho, e a partir daí você pode comercializar com um único item, né, para quantas pessoas quiserem e a capacidade que você tiver de atendimento a essa demanda. Então, os clubes movimentam esse tanto, né, de reais, aí, de 1 bilhão por ano aqui, porque eles permitem essa organização pelas empresas, assim como permitem aos clientes escolherem aquilo que eles querem. Um outro ponto legal aqui, a gente já se encaminhando para os finalmente, é a inovação no meio de pagamento. Né? Hoje, e principalmente quando as lojas reabrirem, a cultura vai ter mudado um pouco, porque os clientes já vão estar mais sensíveis à utilização dessas inovações, como o PicPay, que vocês veem na foto aí, o pagamento por QR Code, ou o pagamento por aproximação do celular, onde já retira o contato, né, que hoje é uma grande preocupação. Mas, como eu falei lá atrás, as vendas elas podem ser realizadas por WhatsApp, por exemplo, e você pegar o link do seu banco, o link do PicPay, o link de qualquer meio de pagamento, o Mercado Pago faz isso também, você pode ter uma conta lá onde só gere o link, eu faço isso com o Banco do Brasil, eu gero o link e mando para as pessoas depositarem para mim. Então, várias fintechs, vários bancos tradicionais já atuam dessa forma, fintechs aí, essas novas startups aí ligadas a crédito, né, meio de pagamento, enfim, atuam dessa forma, facilitando a vida dos clientes. E aí, eu, enquanto usuário, passo a cobrar isso também. Então, eu chego num lugar hoje para fazer o pagamento e já peço lá para saber se tem um pagamento por aproximação. E aí, alguns falam, já podemos aqui. Não, ainda não temos ainda. Né, que na verdade é uma habilitação muito natural. Então é importante a gente estar apto a utilizar essas novas ferramentas de meio eletrônico, de meios de pagamento em geral, para poder facilitar a vida do cliente, sejam elas digitalmente, sejam elas presencialmente. E o último item também aqui que a gente traz e que faz todo sentido a gente destacar é a importância do Sebrae neste momento e as possibilidades que a gente oferece de preparação e apoio aos empreendedores, vocês que estão nos assistindo, né? Então, nós oferecemos uma série de conteúdos, nós temos o portal do Sebrae, cada dia atualizado aí com novidades, artigos, enfim, produzidos especialmente para vocês poderem se antenar com o que está acontecendo e aprender um pouco mais sobre isso. São vários cursos também, aqui nessa imagem, esse Como Vender pela Internet na Crise do Coronavírus, eu participei desse curso,
a gente montou um tempo recorde, como eu disse para vocês, de uma forma ágil, caseira, né? Cada um gravando do seu home office aqui. Fizemos essa edição, disponibilizamos para vocês justamente para ter agilidade, mas com conteúdo muito rico para isso. E a gente tem mais de 100 cursos gratuitos na plataforma que vocês podem acessar. Diversas ferramentas também. Uma delas está aqui na tela, que é o Mercado Azul. A gente falou lá atrás sobre plataformas de mercado, marketplaces, enfim. O Mercado Azul é uma plataforma que vem para auxiliar também. Nós tivemos aqui um vídeo só sobre o Mercado Azul, com o Luiz, minha parceira de trabalho. Vocês podem acessar lá, mas também podem acessar o mercadoazul.sebrae.com.br, cadastrar lá o negócio de vocês. É um ambiente para dar visibilidade, presença digital gratuita para a empresa. Nós temos as consultorias. A gente tem consultorias presenciais, nesse momento não, mas a gente oferece as consultorias ainda de forma digital, tá? Então, utilizem, contratem ou utilizem as gratuitas que a gente oferece, que já vão dar uma boa base para vocês seguirem, e diversas parcerias que a gente tem, né? Este evento é proporcionado por uma dessas parcerias e que a gente consegue também viabilizar no mercado para que vocês tenham mais assistência e com produtos, serviços e articulações junto ao governo aí, e para permitir com que os pequenos negócios tenham mais destaque, não só neste momento, mas na história aí, e que a gente entende que são de suma importância para a economia do país. É isso, pessoal. Eu agradeço nesse momento a participação, pelo menos nessa primeira etapa aqui, que a gente tem falando e apresentando para vocês, né, um pouco sobre essa presença digital, e fico aberto aí para que a gente estabeleça uma conexão para essas perguntas e respostas. Ivan, quero agradecer muito a sua apresentação. Foi um privilégio, né, escutar essas em relação também às oportunidades que nós temos, os modelos de negócio que nós podemos agora adaptar, né, para o novo normal, podemos dizer assim, certo? Muito obrigado mesmo. Eu vi que vocês, dentro dessas ferramentas que vocês disponibilizaram ali, existe alguma coisa voltada para o mercado da construção civil ou para o mercado ou é setorizado para o mercado de serviços versus o mercado de produtos? Tem como a gente organizar, achar essas ferramentas assim, ou elas são genéricas? Esses cursos que você apresentou? Os cursos do Sebrae? Isso, os cursos do Sebrae para esse momento. Tem alguns que são genéricos, como esse que você viu, ele, na verdade, é mais temático, né? E tem outros que a gente consegue, sim, no portal do Sebrae, você tem filtros que, tanto por tema quanto por setor, que podem ser utilizados para encontrar o curso que você quer. Ah, excelente. Então, o empresário, ele consegue chegar para a minha ferramenta, que é muito importante hoje, né? Às vezes as pessoas acham que, especialmente dentro da construção civil, que o Sebrae fala mais a respeito de gestão, e a gente quer salientar aqui que de forma alguma, né? Ali você tem coisas muito práticas aí que o Sebrae tem disponibilizado. Sim, os conteúdos também, tudo tem essa possibilidade de busca por segmento, setor, enfim. Não, excelente. Uma pergunta também que surge em relação agora, falando do marketplace que você havia falado, você mencionou a questão de serviços, né? Produtos, mesmo para construção civil, isso é bem interessante, mas muitas vezes a gente vê o marketplace focado no grande varejo. Como funciona no caso para indústrias, né, um pouquinho do B2B, no marketplace, quais seriam, você vê uma movimentação de indústrias buscando seus fornecedores de forma, digo nos pequenos negócios, né, os grandes fornecedores têm o Ariba, enfim, tem outras plataformas que a gente viu ontem, mas no mercado dos pequenos negócios, você vê eles buscando esses fornecedores de forma online também? Você vê esse caminhar? Essa pergunta é excelente, e eu posso dizer que a gente tem... Eu não sei se o teu áudio está dando um retorno para mim aqui. Melhorou. Grato. A pergunta é excelente porque a gente vê muitas oportunidades. Se vocês viram o Ariba, vou começar por aí, né, porque se citou, com certeza vocês viram outros fornecedores também, e que podem ser muito bacana, inclusive para os pequenos negócios, porque aqui a gente tem duas vertentes, né? A indústria buscando clientes por meio de plataformas como essa, né?
Então, a gente tem elas vendendo tanto direto, que é o que a gente chama do D2C, né, que é o direto para o consumidor. Então, as indústrias começam esse movimento, e aí muitas delas criam um ambiente digital para comercializar direto, e elas vão precisar de tráfego para isso e fazer uma divulgação. Elas podem utilizar marketplaces para isso, marketplaces de produto ou segmentado, de produtos horizontais ou verticais, para poder divulgar isso. E a gente tem alguns produtos, como alguns marketplaces, como eu mostrei, voltados para a construção civil, e isso vai se expandir. No Brasil, eu não tenho dúvida, tá? Até porque o consumidor vai demandar mais facilidade na compra, e do outro lado, a gente tem o pequeno podendo ir o prestador de serviço, ou mesmo a indústria, podendo vender via plataformas de supply chain, né, que é o que a gente chama aqui no modelo do Ariba, por exemplo, mas a gente tem mercado eletrônico, a gente tem NIMBY, são outras plataformas que permitem com que o pequeno chegue ao grande. Até o Serasa montou agora uma plataforma para isso também. Você se credencia lá e passa a estar com duas possibilidades, né? Pelo menos o mercado eletrônico já permite, os outros também acredito que vão passar a permitir no médio prazo. Que o padrão é: você se cadastra no departamento de compras da empresa e a empresa passa a comprar de você por meio dessas ferramentas de supply chain. Só que começam a ter o movimento de ter um marketplace lá dentro, onde qualquer empresa pode se cadastrar e o comprador define se quer mandar só para a lista de fornecedores que ele já tem ou se ele quer ampliar isso para o marketplace. E aí é onde essas outras empresas passam a ganhar a possibilidade de oferecer, né, ser um novo player aí, oferecendo serviços ou produtos para esses compradores. E é muito legal isso, porque ora eu uso, né, um supply chain, como ora eu também faço parte desse supply chain para outro setor. Exatamente, exatamente. E utilizando o supply chain para fazer essas demandas, você ainda pode controlar, obviamente, toda a tua gama de fornecedores de uma forma muito mais didática, né? Então, as ferramentas online, elas vêm para facilitar, né? Independente se eu estou comprando ou vendendo, mas elas facilitam todo esse processo. E a venda, né, o processo de venda inclui a compra, né? Se você compra bem, você consegue vender melhor, né? Com certeza, isso é tudo. E é interessante isso porque a gente tem uma cultura de negociação tete a tete, né? Face a face, você quer lá debater o preço, pedir um desconto, e a gente vê que isso muda completamente, né? Eu não posso ali mandar num supply chain orçamentos com gordura, né? Eu tenho que já ter uma coisa muito mais precisa, muito mais objetiva. Isso, eu creio que agiliza os nossos processos e otimiza, né? A questão de custo. Exatamente. Ou seja, eu como fornecedor e como também um usuário, né, comercial, vamos dizer, eu preciso estar ciente de que é uma nova postura, uma nova linguagem comercial que eu tenho que adotar, né? Sim. Isso é bem sério. Existe aqui, né, estamos aqui com o Enio de Lamar, o Cláudio aí, grandes amigos, apoiadores dessa iniciativa, né? Maravilha, pessoal. Forte abraço. O Sebrae aí. O Enio colocou aqui uma questão ligada ao MEI, ao pequeno profissional aí que se formalizou, e ele pode utilizar o marketplace, então, como um diferencial horizontal para ele. Você vê essa tendência? Ele pode utilizar, sim, ele tem que ficar muito ligado, né? Porque qualquer pessoa, prestador de serviço, ele pode se cadastrar, né? Hoje, essas plataformas nem cobram a formalização. Óbvio que a gente sempre destaca que um profissional formalizado, ele tem mais credibilidade frente aos outros, né, na visão do cliente. Então, se eu vou contratar um profissional e ele me fornece lá um número de CNPJ, dizendo que é uma empresa, que tem avaliações positivas, isso tudo eu levo em consideração quanto consumidor na hora da compra, né, na hora da aquisição daquele produto ou daquele serviço. Mas, portanto, ele consegue entrar nessas plataformas e, como eu disse, elas fazem gestão de orçamentos. Né? Então, o Enio lá quer contratar um pintor, ele vai entrar numa dessas plataformas, vai colocar qual é o serviço que ele tem. Os pintores, portanto, vão ter que adquirir o pacote rapidamente, mandarem um orçamento com o preço deles. Esses 3 primeiros ali que mandaram foram os que conseguiram chegar até o cliente.
Podia ser que 10 tivessem interesse, os outros 7 ficaram de fora desta oportunidade. E como elas são georreferenciadas, é importante você colocar um campo de abrangência ali de atuação, né? Algumas delas são georreferenciadas, de atuação que faça sentido também para você e ficar sempre ligado ali nas oportunidades que estão chegando e fazer essa ativação. E, obviamente, ver se isso está valendo a pena, né? Pode ser que para um ramo específico de atuação não valha. Né? Eu já contratei aqui diversos serviços, de bartender ao pintor, chegando aqui no ponto que a gente está falando desse comentário exatamente da pergunta, já contratei por essas ferramentas, essas plataformas de serviços, né? Marketplace de serviços. E você acredita que a micro e pequena empresa elas devam contratar uma empresa terceira para gerenciar esse processo de mídias sociais, falando agora já das pequenas, né, empresas aí? Excelente pergunta, eu escuto bastante essa e eu tenho experiências dos dois lados, né? Tanto eu já ajudei empresas a estabelecer-se no mercado contratando a agência, quanto iniciando o processo elas sozinhas. E já tive, inclusive, empresas que contrataram primeiro e depois entenderam como é que funcionava e passaram a operar sozinhas com resultados melhores do que quando estavam com a empresa, e o inverso também é verdadeiro. Então, tudo vai depender. É uma resposta que não é uma fórmula de bolo aqui, coloque 50 gramas de um diretor de arte, mais 50 gramas de um redator e tudo vai dar certo, né? Não é assim. Aqui, o que importa é você avaliar qual é o seu objetivo, onde seu público está. Então, vamos supor que você precise estabelecer um canal de comunicação no Instagram e, ao mesmo tempo, ter um canal no Facebook e no YouTube. Né? Já são 3 redes sociais em operação, mais um WhatsApp. Você dará conta de fazer todas elas? Não. Né? Pode ser que não, vamos supor. Né? A resposta aqui é que este caso hipotético daria não. A partir desse momento, ele tem que dizer, eu preciso de todas elas ou não? Eu posso começar menor? Posso começar só com o Instagram. Eu sei ativar isso? Ainda não. Eu vou aprender, então eu vou buscar conteúdo e, no mínimo, esses pontos aqui, o empreendedor deve seguir. Tá? Se ele não sabe, ele não deve contratar logo uma empresa, ele deve estudar sobre para poder entender como é que as coisas funcionam. Ele pode conversar com empresas a partir daí e entender um pouco mais, saber das propostas que ela tem e saber se ele vai dar conta, né? Porque quando a gente fala de ter um Instagram, não é só colocar lá no feed de notícias cada quadradinho, né, que tem ali com um post que a gente chama todo dia, né? Eu tenho que ter um planejamento de conteúdo, eu tenho que ter as artes que permitam que tenha uma unidade, eu tenho que realizar promoções muitas vezes, ativar ali o stories. Vou falar o que nesse stories? É possível que muita gente tenha essa habilidade ou desenvolva essa capacidade de gerir as redes, né, de impulsionar via Instagram Ads, né, fazer a publicidade mesmo, pagando para poder chegar a mais pessoas. Outras não vão ter tanto. Então, para essas, é importante que elas entendam como funciona o mecanismo, para poder saber contratar, mas talvez o apoio de uma agência seja melhor. Num caso específico que eu atuei, a pessoa não tinha, ela comprou uma empresa, a empresa não ia muito bem, ela teve que reativar as mídias sociais, contratou uma agência para isso, a agência produziu as fotos iniciais, fez todo o planejamento de conteúdo, enfim, deixou tudo definido, começou a ativar, não estava performando quanto eles queriam, eles assumiram isso, e olha que fato interessante, as primeiras imagens eram fotos e vídeos bem profissionais até, e depois eles passaram a fazer o caseiro, mas mostrando a preparação, era alimento, mostrando a preparação do alimento, e falando, venha cá agora e usar influenciadores digitais, que a gente nem tocou no assunto aqui, mas também é algo bem interessante, né? Imagina você mandar um pacote com o teu produto ou fazer a decoração na casa de uma influenciadora digital e ela falar para os seguidores dela, olha, estou aqui com um profissional, né, com Edilamar, acabei de fazer aqui com ela desenvolveu esse ambiente para mim, olha que bacana. Isso, né, dá outro patamar a credibilidade que aquele influenciador digital transfere. Então eles começaram a fazer isso e as redes sociais bombaram. Então ele assumiu
e conseguiu performar melhor do que a agência, mas talvez ele não tivesse conseguido fazer o que a gente chama do setup inicial, né? Essa primeira roupagem que a rede social teve com o planejamento. Então, tudo depende da característica aí que o negócio tenha e do próprio empreendedor. A grande notícia para mim, Wander, do que você falou, é o seguinte: não importa que isso seja pequeno ou micro, vale a pena buscar essa alternativa, né? Estudar se cabe para mim. Vale, sem sombra de dúvida. Muito bom. Você comentou também sobre meios de pagamento. Inicialmente a gente falava em 2 bandeiras de cartão de crédito, depois passaram para 4, 5, 7. Aí entrou um meio de pagamento que gerencia as bandeiras, e agora nós temos vários meios de pagamento. Como é que funciona isso? Será que eu tenho que ter todos eles disponíveis? Vou ter que me cadastrar em todos, tenho do meu banco, como você bem apresentou. Como que a gente pode organizar isso? Porque de repente parece que está ficando uma coisa tão ampla, né? É verdade, tá? É uma mudança enorme. A gente passou por isso na década de 90 com os carros, né? A Foi. gente brincava de saber o nome de 10 carros, depois a gente já não sabe mais o nome dos carros que estão no mercado brasileiro. Então, Questão das montadoras, né? exatamente. Isso é uma questão de tendência mesmo, onde você tem um bom nicho de mercado que tem potencial, ele acaba crescendo, deixando de ser um nicho e passando muitas vezes a ser o que é padrão, né? E você vai ter cada vez mais neste mercado novas bandeiras e novos meios de pagamento, ou fintechs, enfim. O que é importante dizer aqui é que, mais uma vez, a gente transfere isso para o consumidor, né? O teu consumidor está onde? Ele utiliza o quê? Porque, tudo bem, eu coloco lá algumas bandeiras que são as que têm maior destaque, mas de repente o meu cliente tem uma terceira. Isso eu vou começar a ver com os pedidos dele, quando é no presencial, que ele vai me dizer, olha, você aceita Diners? Você aceita American Express? Aí eu vou falar, opa, peraí, tem muita gente que está pedindo aqui, eu vou colocar. No digital, a gente não tem essa oportunidade, né? Porque se eu tenho coloco lá um site, uma loja virtual, e boto meios de pagamento. Se o cliente não tem, ou ele vai escolher um meio que não era o preferido dele, portanto, me deu uma fricção, não era algo que ele queria, não é onde ele ganha os pontos, por exemplo, ou ele vai deixar de comprar. E eu perdi aquele cliente e não vou saber. Tudo bem, eu consigo saber pela análise da navegação dele, se ele chegou até o meio de pagamento e não pagou, opa, o que está acontecendo? Né? Então eu vou ter que explorar um pouco mais para entender o porquê que ele não queria. Mas talvez a gente tenha uma amplitude maior para poder começar a definir o que o cliente compra. Se ninguém compra com aquele determinado meio, então eu vou tirá-lo. Mas, de repente, colocar para saber se o cliente compra e se vale a pena manter ou não, é uma outra coisa. E aí vale para um PicPay, por exemplo, que é um novo entrante no mercado e que é diferente, né? Porque uma coisa é eu ter uma maquininha de cartão que já me aceita todas as bandeiras e eu só vou decidir qual eu aceito. Então, eu não preciso de uma maquininha a mais, né? Agora, outras formas de pagamento que talvez requeram uma Isso. maquininha nova, ou até a tomada de decisão por que maquininha eu vou ter, né? É uma questão que vale avaliar, né? Sempre é bom, a gente tem muitas opções no mercado, né? Será que eu vou aceitar Construcard, né? Será que eu vou aceitar pagamentos por crédito, no boleto, débito, enfim, tudo depende do negócio. Tem que ser colocado no modelo, né, que você vai atuar. E se couber uma análise de viabilidade financeira, né, se eu vou abrir o negócio agora, está no plano de negócio, aí não é se é mandatório que a gente faça esses cálculos, esses exercícios, e vou colocando lá o que performa melhor, mas sempre avaliando todas as possibilidades. Excelente, ou seja, dentro de tudo isso, o importante é que eu facilite para o cliente pagar, né? Não vamos criar problemas para receber. Vamos achar os Exatamente, caminhos ali. exatamente. Eu quero pagar recebendo o link. Outro dia eu precisei comprar uma tinta, eu não podia sair de casa. Justamente quando eu contratei esse pintor pela plataforma de serviço. Olha só, eu contratei pela plataforma de serviço, eu achei uma empresa de tinta que ficava próxima à minha casa, liguei lá, falei, eu não tenho condição de ir até aí comprar. Ele falou, eu te mando entregar. Eu falei, tá, mas como é que eu pago? Ele me passou o link do ambiente deles, eu paguei ali muito rapidamente e ele mandou entregar na minha casa. Então, assim, facilitar para o cliente é o mais importante. Muito bom.
E abrangendo agora um pouquinho, que a gente está falando de entrega de produtos, contratação de serviços, mas e a oferta do serviço online, como por exemplo uma consultoria? Você teve já alguma experiência nessa linha? Sim, é um caso legal aí, né, de disponibilidade dessa consultoria que eu citei aí, desse estilo atual, online. A profissional vinha há algum tempo, né, querendo inovar, buscando alternativas, até para sair dessa linha de só atendimento presencial ou de disputa com o mercado que vem se acirrando cada vez mais, né? E daí foi tido como opção para ela criar esse modelo de atendimento diferenciado, onde o cliente agenda a experiência que ele quer, se ele quer contratar um projeto residencial, se ele quer contratar um projeto comercial, ou se ele quer um atendimento online. E isso trouxe para o negócio uma dinâmica diferente, né? Então é bem importante nesse momento, óbvio, né? Ela criou uma loja virtual, né? Digamos assim, o site dela, que era um site institucional, passou a ter um ambiente transacional, que é de venda desse serviço, de uma forma inovadora que é online. Só que nada disso é válido se não tiver divulgação, que é a diferença do marketplace, né? Então, a loja virtual é como se fosse uma loja de rua e olhe lá, numa rua escondida, né? Digamos que naquela que ninguém anda. E aí você precisa anunciar para fora para que as pessoas cheguem até a tua loja. E aí o investimento em marketing digital, investimento mesmo em impulsionamento dos posts, em AdWords, é um investimento que vai ser pelo menos num bom momento, ele tem que ser constante. Do outro lado, os marketplaces, né, essas plataformas de serviços, eles já têm o tráfego, porque eles já divulgam. Então, você se vale dessa capacidade deles de buscar o teu cliente, que não é teu ainda, né? Você vai ter que batalhar um pouquinho para que ganhe esse cliente, mas eles trazem o tráfego e você paga algo por isso, seja um percentual sobre a transação, no caso de modelos como Help, que até atua acho que em São Paulo e Rio, que ele já contrata o serviço e paga, então você recebe percentual, e você compra um pacote ali de moedas, enfim, ou de créditos no Get Ninjas, no Habitíssimo, para poder disputar. Então são modelos diferentes, mas em essência você paga por algo e ganha do outro lado essa parte do tráfego que é bem complicada de se atuar. Inclusive, para este momento, se você não tiver capacidade, vale muito utilizar de uma agência digital específica, enfim, que entenda bastante do negócio para poder performar mais. Excelente. Olha só, para a gente concluir aqui, que nosso tempo já está se acabando, mas eu tenho mais uma pergunta. Se eu quero montar um plano de negócio, eu quero estabelecer, de repente, um preço de um produto para lançar ele, quanto que eu preciso, em média, né, pela sua experiência aí, eu deveria prever quanto para investimento nesse marketing digital, por exemplo, né, do próprio marketplace, tal, qual que seria o preço do valor que eu teria que colocar mais, sabendo que eu vou precisar de uma exposição maior, que eu quero investir nisso, né? O que eu deveria pensar como margem aí para dedicar para esse trabalho? Legal a pergunta. Nós temos, assim, como um padrão meio genérico, digamos que é mais na linha do que você está falando, cerca de 6% do faturamento sendo investido em marketing. Né? De 6 a 10% do faturamento vai para marketing, e aí a estratégia que define se é digital, se é. Qual é o percentual, né? Para o digital e o percentual para o offline, digamos assim. Né? De qualquer forma, quando a gente chega numa empresa que está começando, que ainda não tem um mercado aberto, a gente pode chegar a 25%, às vezes 50% desse negócio, porque ela precisa ganhar mercado rapidamente. Então, não tem muito também assim um padrão, tem essas, digamos, médias de mercado, de estudos que foram já realizados, mas cada negócio é um e cada momento do negócio também é único. O importante aqui é ter um plano que defina um pouco disso. Quando a gente fala de um marketplace de produto, é mais tranquilo porque você paga um percentual sobre as vendas, então você não paga para entrar nele, mas talvez você pague a adaptação, caso você não tenha a logística já definida. Se você está começando a vender agora, não tem uma loja virtual, por exemplo, você vai ter que passar por todo o processo de logística que você precisa ainda, né, estabelecer,
criação de layout de uma caixa, padronização, carta que vai junto, enfim, material que você vai precisar ter para poder mandar o teu produto, mesmo sendo vendido pelo marketplace, logística reversa, se o produto tiver que voltar, enfim. Então tem custos inerentes a isso, mas para venda é o percentual sobre aquela venda. E para venda de serviços em marketplaces de crédito, você vai ver de acordo com a proposta que você vai querer, os orçamentos que vão chegando para você, você vai conseguindo ver esse andamento. Se for um site que você já tenha uma loja virtual ou um ambiente físico que você queira promover, aí vai ter que ser uma ação direta de comunicação mais forte, portanto, vai requisitar aí de um investimento um pouco maior mesmo. Investimento dirigido, nada de ficar tirando para todo lado, né? Exatamente, esse é o segredo. Recursos. Isso mesmo, o marketing que seja dirigido para o cliente, para aquilo que é essencialmente necessário, né? E não só para a oportunidade que aparentemente aparece. Eu não preciso porque todo mundo está indo para o Instagram ou Facebook que necessariamente tem que fazer uma campanha aí de qualquer jeito, né? Exatamente. Se você tem um negócio que é um negócio B2B, por exemplo, muitas vezes atuar de uma forma inteligente no LinkedIn, né, é melhor do que ir para essas. Então, cabe essa avaliação, sim, de cada rede de acordo com a necessidade do negócio. Excelente. Olha só, tenho certeza que muitos ainda poderão ter essa necessidade de buscar essa questão em relação ao Sebrae, né? Eu sei que o Sebrae, como você apresentou, tem várias ferramentas, está aí com seus consultores também à disposição, né? Uma grande equipe nacional, tem apoiado o nosso projeto e está sempre à disposição aí. Falou com a gente hoje Ivan Tonetti. Ivan, quer dar as palavras finais e se despedir? Agradeço toda a oportunidade aqui do evento, foi muito bacana, que esse curso possa servir ainda para várias pessoas, que a gente fica com as portas abertas para apoiar no que for necessário e, inclusive, em outras oportunidades que venham a ter. Sucesso para vocês, empreendedores que estão aí nos assistindo. Isso aí, muito obrigado você que participou conosco em mais este conteúdo Todos pela Construção. 100 cursos online, 60 minutos, gratuitos e ao vivo. Estamos chegando no 100, hein? Amanhã chegaremos no 100. Muito obrigado. Mais uma iniciativa da Ed Soluções, Construliga, ABCP, SNIC e Sebrae Nacional. Uma boa tarde a todos e voltamos às 13h30 com mais um conteúdo Todos pela Construção. Até logo. Um abraço. Um abraço.